Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje, nossa aula tem como tema Evolução de Seres Vivos e nós faremos a correção das atividades da página 139 e 140, questões 1, 3, 6 e 7. Muito bem, então vamos lá. Questão número 1. Diversos povos elaboraram explicações sobre a origem do mundo, da humanidade e de outros seres. Leia a seguir o mito do povo asteca para o surgimento da humanidade. Em um mito conhecido como a Lenda dos Cinco Sóis, os astecas contam que existiram 4 eras anteriores à existência deles. Cada uma dessas eras, também denominada sóis, foi governada por um deus ou uma deusa. A divindade de cada sol deu origem a uma população única de humanos, que foi devastada por uma catástrofe natural diferente. No primeiro sol, por exemplo, os humanos foram devorados por onças. O quinto e último sol foi governado por Nahui-Olin, que deu origem à população atual de seres humanos, a partir dos ossos dos povos da era anterior. Em sua opinião, explicações mitológicas seguem os mesmos princípios utilizados pela ciência? Justifique a sua resposta. Essa resposta aqui, ela é pessoal. Mas a gente pode conduzir esses pensamentos, mitológicos para o método científico. Então, vocês vão verificar se a mitologia ela consegue se aplicar no método científico e naqueles 5, 6 passos que a gente já viu em uma das apresentações de aulas anteriores. Questão número 3. No século XVII, o médico belga Jean-Baptiste van Helmont, 1577 a 1644, escreveu receitas para produzir animais vivos. Ele afirmava que quando se colocava trigo em um jarro e se fechava esse jarro com uma camisa suja, um fermento proveniente da camisa, modificado pelo odor dos grãos, transformava o trigo em ratos, e que o tempo de surgimento dos ratos era de aproximadamente 21 dias. Letra A. Que ideia está por trás da crença de Van Helmont, assim como a de outros estudiosos de sua época? Bom, aqui vocês teriam que comparar com qual teoria que a gente já estudou com essa teoria de Helmont que ratos surgem do trigo e da camisa suja, né? Então, na verdade, a teoria é aquela ideia da geração espontânea ou a teoria da abiogênese. Ou seja, ele acredita que ser vivo pode ser criado a partir de coisas inanimadas, que não possuem vida. Letra B. O que afirmava essa hipótese? Cite um exemplo. Até deu um spoiler, né? Então vamos lá. Afirmava que seres vivos podiam surgir espontaneamente da matéria não viva ou inanimada. Por exemplo, larvas de inseto podiam surgir sobre corpos em decomposição de forma espontânea, que foi o que a teoria tentou explicar, né? Letra C. Levante outra hipótese que possa explicar os resultados do experimento proposto por Helmont. Isto é, o surgimento de ratos a partir da execução de sua receita. Então, vocês vão criar alguma hipótese que consiga explicar de forma mais científica possível essa teoria dele de achar que os ratos consigam nascer em 21 dias a partir do trigo e da camisa suja. E aí vocês usariam a criatividade de vocês. Questão número 6, página 140. Em relação às ideias de Operin Heldon sobre a origem do primeiro ser vivo no planeta Terra, responda. Essa questão vocês deviam fazer a leitura da página 137 e 138, a interpretação desse conteúdo para conseguir responder as questões 6 e 7 dessa página. Então, aqui a gente vai fazer uma pequena discussão a partir do que vocês já anotaram e da interpretação de cada um de vocês. Então, vamos lá. Letra A. Qual teria sido a constituição da atmosfera terrestre primitiva? Esses caras, eles fizeram diversos experimentos. E eles chegaram a uma conclusão de que há milhões e milhões de anos atrás, a Terra tinha outra constituição. Não é a que a gente conhece hoje. Ela era inabitável. Mas qual que era a constituição dela? Eles vão falar aí que a Terra era composta por gás metano, CH4, gás hidrogênio, H2, gás amônia, NH3
e água, H2O, na forma de vapor ou em gotículas suspensas. Ou seja, ainda assim pouco visível, mas gotículas dissolvidas nesse ambiente. Letra B. Como teria sido a formação das primeiras moléculas orgânicas? O que são as moléculas orgânicas, né? Primeiramente, as moléculas orgânicas, elas compõem todos os seres vivos. E só a partir da formação desse tipo de molécula que foi possível existir ser vivo na Terra. Mas como que surgiu as moléculas orgânicas? Os cientistas acreditam que através das descargas elétricas dos relâmpagos, a irradiação solar mudou a conformidade das moléculas já pré-existentes, tornando-as moléculas orgânicas e assim possibilitando aí o surgimento dos primeiros seres vivos. Letra C. Como o primeiro ser vivo teria surgido a partir das primeiras moléculas orgânicas? Eles acreditam que as primeiras moléculas orgânicas, elas tenham se reunido numa água, numa beira de um mar, e elas foram se aglomerando. Essas moléculas orgânicas aglomeradas começaram a surgir daí metabolismos simples. E aí a gente teve o surgimento com o passar de milhares e milhares de anos de células que foram capazes aí de absorver nutrientes, né, daquele ambiente, possibilitando o surgimento da vida. Questão número 7. Miller e Urey foram os primeiros cientistas a testar a hipótese proposta por Oparin Haldane. Analise as afirmativas a seguir sobre o experimento que Miller e Urey realizaram e corrija as falsas. Primeiro, Miller e Urey criaram em laboratório um ambiente fechado em que simularam as condições que teriam existido na Terra primitiva. Essa aqui é verdadeiro. Para que eles comprovassem as questões que a gente discutiu anteriormente, eles criaram em um laboratório aquelas moléculas que a gente falou de metano, gás hidrogênio, em laboratório para poder simular a teoria segunda. Para simular as condições de tempestades e raios da hipótese, Miller e Urey aqueceram a água e forneceram descargas elétricas ao sistema. Verdadeiro. Se vocês forem lá na página 138, vocês vão ver o esqueminha que eles utilizaram para que isso aqui fosse possível. Terceira. Quando analisaram o líquido coletado, Miller e Urey identificaram a presença de moléculas complexas que não estavam lá no início do experimento. Assim, constataram a formação de moléculas orgânicas fundamentais para a formação de células. Verdadeira também. Então, a partir do simulador que eles fizeram aí, de coletar aquelas moléculas de metano, gás hidrogênio, lá que a gente discutiu anteriormente, eles criaram, né, dentro de um laboratório esse ambiente que favorecesse e fosse bem semelhante à Terra primitiva e começaram a despejar descargas elétricas para poder imitar os relâmpagos daquela Terra primitiva. E aí eles começaram a observar através do líquido que eles coletaram que, nossa, verdade tudo que eles falaram, né? A teoria deles realmente é possível. Nós vimos o surgimento aqui de algumas moléculas orgânicas. Então, até aqui é verdadeiro. 4. O teste de hipótese efetuado por Miller e Urey foi importante, pois o resultado obtido por eles é uma prova de que a hipótese de Oparin Haldane está correta. Essa daqui é falsa. Por quê? Ela não diz que a teoria deles é 100% correta. Na verdade, eles conseguiram comprovar que a teoria deles faz sentido. Ficaria essa resposta. O teste de hipótese efetuado por Miller e Urey foi muito importante, pois o resultado obtido por eles é um indício de que a hipótese de Oparin Haldane pode estar correta. Mas não tem como a gente afirmar que isso realmente aconteceu, porque aconteceu em tempos remotos, que não tem como a gente voltar atrás e ver se a proposta de Haldane e os experimentos de Miller e Urey estão coerentes, né? Então, eles podem estar corretos, mas não tem como a gente afirmar, porque isso aconteceu em tempos muito remotos, não tem como a gente voltar para comprovar esse experimento.
Então, meus amores, é isso por hoje. Vai ficar faltando os exercícios 1, 2 e 3 da página 141, mas elas eu quero desenvolver junto com vocês durante a explicação da matéria, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar a partir de agora. Então, nós vamos falar sobre a evolução dos seres vivos aplicando conceitos e teorias de Lamarck, Darwin, alguns conceitos aí de Aristóteles. Então, tem muito a ver com o que a gente vai falar nos capítulos seguintes, tá bom? Então, mil beijos e até a próxima. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar.